situação, ensinou ali, pregou o evangelho. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Jesus, Ele não deixa que ninguém volte de mão vazia para casa. Ninguém. Todos que chegam diante de Jesus, todos diante que chegam do Senhor, Ele libera algo sobre as suas mãos. Não sei o que você está buscando, não sei o que você tem orado, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele já liberou sobre a sua vida. E ali, Jesus olhando e falou assim: agora vocês vão lá, pega o barco novamente, volta para o mar e joga a rede. E Simão falou: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda. A noite toda nós trabalhamos e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei. Em quem você confia? Você confia na sua empresa? Você confia no seu patrão? Você confia no dinheiro que você quer pegar emprestado do banco? Em quem você confia? Talvez você olhe e fale: Ed, está ruim a situação aqui, as contas de luz e de água estão atrasadas, está faltando o mantimento, está faltando aqui, Ed, você não sabe. Eu sei sim, que Deus é poderoso para suprir. Em quem você confia? Lance a rede. O Senhor está te dizendo nesta noite. Talvez você entrou aqui e você já não tem nada no seu bolso, ou está com um valor aí que você precisa pagar a passagem para ir embora, eu não sei. O Senhor está te mandando, o Senhor está te dizendo: lance a rede. Lance a rede. A Bíblia diz que lançaram a rede, e foram tantos peixes, que eles tiveram que chamar o barco que estava do lado, para poder ajudar. E a Bíblia diz que aqueles barcos foram tão cheios, que quase se afundaram, de tantos peixes com qual tinham colhido. Mas deixa eu te falar, o princípio: primeiro, creia. Segundo, confia. Terceiro, haja. Porque se você não crer, se você não confiar, se você não lançar, nada vai acontecer. Nada. Olha o que o Natal deu testemunho ontem aqui. Deus tem feito superabundar sobre a vida dele. A chuva de Deus está liberada. Ele quer fazer isso entre nós. Mas depende de nós lançarmos a rede. É sobre a palavra do Senhor. A confiança não está em nós, mas está no Senhor. E eu me lembro, irmãos, que eu sempre dizimista fiel, mas um problema que eu tinha, eu não ofertava. E Deus falou para mim: lança a rede. Lança a rede. E eu lancei a rede. Ao momento que eu lancei a rede na oferta, o Senhor me abençoou. É um princípio. E o Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, está te dizendo: lance a rede. Lance a rede. Ele vai fazer soberjar, prosperar 100 vezes mais. Vai ter filas aqui, pastor, de testemunho, de testemunhos, de prosperidade. Eu não sei, a irmã deu testemunho aqui. É dinheiro na conta. Ei, irmã, é Deus está liberando um mover sobrenatural. Ele vai fazer soberjar. Não vai faltar coisas pequenas e nem coisas grandes. Feche seus olhos. Senhor, eu quero orar pela tua igreja, para que os olhos da fé sejam abertos, Senhor, e seja liberado em nome de Jesus, Pai, uma porção nova, que eles possam lançar a rede, em nome de Jesus, conforme a tua palavra. Senhor, faça soberjar, em nome de Jesus. Repreendemos, Pai, todo espírito de miséria em nosso meio, todo espírito de pobreza, todo espírito maligno, nós repreendemos agora e declaramos o poder do Senhor que aperfeiçoa. Você que está nos assistindo aí, na sua tela tem as contas aí da igreja, para você dizimar, para você ofertar. E assim você fazendo, envia o comprovante para o nosso pastor, para nós. Em nome de Jesus, não deixa, não se limita, deixa o Espírito te usar. Lance a tua rede, deixa o Senhor mover, porque você verás o que Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. Você possa sair do seu lugar com alegria, trazendo seus dízimos, sua oferta. A Elaine está ali com a maquininha, se quiser passar no cartão, passe lá a sua oferta e seu dízimo em nome de Jesus.
Senhor, nós queremos te agradecer no nome de Jesus. Senhor, declaramos, Pai, a bênção do Senhor estendida sobre a tua igreja, sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo. Senhor, que as bênçãos se derramam até 1000 gerações, sobre os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada dízimo, cada oferta recolhida no meio da tua igreja, e declaramos a prosperidade, unção, multiplicação, favor e graça no nome de Jesus. Abençoamos aqueles que estão em casa, aqueles que estão transferindo, aqueles que vão fazer o depósito, aqueles que não têm. Nós abençoamos a cada um e declaramos, Pai, que o teu favor se multiplica de geração a geração. Nós não aceitamos que a tua igreja venha passar por dificuldade ou necessidade. Nós declaramos a tua igreja uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja rica, uma igreja debaixo do favor, e o principal, reconhecendo a graça do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Videira News. Nessa semana, na terça-feira, dia 4 de agosto, recomeçam as aulas do Trilho do Vencedor. Faça ainda hoje a sua matrícula nos cursos de Ceifeiros, Maturidade no Espírito e CDL. E por falar no trilho, na última semana teve formatura de mais de uma turma. Apesar dos cultos presenciais já estarem de volta, as transmissões pela internet continuam. Às quartas, às 8 da noite, o discipulado é com o pastor Wilson Oliveira. Aos domingos, às 10 da manhã, temos o culto da cidade no YouTube, no canal TV Vinha SP. E todos os dias, às 11h55 da manhã, live de oração também com o pastor Wilson, no perfil dele no Instagram, @pwsilvaoficial. No próximo domingo, dia 9 de agosto, acontece a tradicional oferta mundial para as missões. Ofertar em missões é cumprir o ID, através dos pés dos que vão, deixando muitas vezes amigos e familiares por amor à pregação do Evangelho. Estando em países de línguas desconhecidas e cultura nunca vivida. Ofertar em missões é contar com as orações dos intercessores que dobram os joelhos incansavelmente por amor à obra. E principalmente, para tornar isso possível, é contar com os recursos financeiros enviados por aqueles que têm amor ao Evangelho da Graça, permitindo a pregação do Evangelho nos 4 cantos da terra. Seja você um missionário através da oferta especial de missões. Sabe, quando eu e você entendemos e abraçamos esse amor de Deus, nada mais vai parar você na sua vida.
você vai descansar. Não importa o que está acontecendo. Se ela está dentro de uma UTI, descansado. Você está desempregado, descansado. Você está próspero, descansado. Você está com saúde, descansado. Você está com sua família, descansado. Você está liderando a célula, descansado. Porque você sabe, nada pode me separar do amor de Deus. Não importa o que eu conheça de Deus, o que importa é o que Deus é na minha vida. E Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é protetor, Ele me guarda, Ele me protege de tudo. Nada poderá separar você do amor de Deus. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Só reforçando os nossos recados. Como você ouviu aqui, dia 4, nós teremos o início do Trilho do Vencedor. Amém? O Emil vai falar um pouquinho mais. Aleluia. Graças e paz, amém, igreja? Boa noite a todos. Aleluia. Nós, nessa terça-feira, como o Jonas estava falando aqui, vamos dar início novamente aos nossos cursos da igreja, amém? Quantos aqui precisam estar no curso? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem precisa fazer os ceifeiros? Você é novo na igreja, se converteu nesse semestre? Levanta a mão bem alto. Aleluia. Você é de mão de jacaré, não. Você que precisa fazer o maturidade. Aleluia. E o CTL? Bastante gente também. Então nós teremos turmas apenas para terça-feira, ok? Não teremos turmas para o domingo ainda. Amém? Então nessa terça-feira nós teremos uma reunião aqui presencial para você que quer fazer o curso, ok? Então pode vir aqui no dia que nós estaremos fazendo a sua inscrição aqui. Você que é líder de célula, é importante que você acompanhe o seu povo para vir aqui fazer a inscrição. Mas os nossos cursos não serão presenciais, amém? Vai ser pelo aplicativo Zoom. Talvez você já conheça ele, mas por enquanto nós ainda manteremos nosso curso online. Não será mais pelo Instagram, como nós estávamos fazendo aqui no semestre passado. Vai ser pelo Zoom e você vai ter mais a liberdade de interagir com o grupo, né, mesmo no curso. Amém? Só lembrando aos irmãos que passaram nesse último semestre, nós teremos a nossa formatura só apenas em janeiro. Ok? Então, se você se formou em ceifeiros, maturidade e CTL nesse semestre, em janeiro é a sua formatura. Amém? Então, eu acho muito importante, porque nós precisamos aprender mais de Deus. Precisamos avançar dentro desse processo que eu preguei ontem, que o pastor estava falando também hoje, para que você frutifique, para que você viva uma vida melhor, com qualidade, a sua fé cristã, de uma forma correta. Amém? A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa conhecer a fé que você vive e ela é poderosa. Amém? Então, terça-feira, às 20 horas, aqui no prédio, eu estarei aqui, eu, pastor, para fazer a sua inscrição e falar com os irmãos, para falar como que vai funcionar. Amém? Deus abençoe. Queridos, dia 10 nós temos a nossa oferta das missões, amém? Dia 9, aleluia, dia 9. No final, ali na porta, os irmãos vão estar entregando para você o envelope, né? Então você já se organiza, se prepara para que você possa trazer, né, no próximo culto, tá bom? A sua oferta. Lembra, nós temos visto aqui, né, os vídeos, amém? E o nosso alvo é poder investir também nos nossos irmãos que estão, né, em outros países. E como você tem visto, o dólar ele subiu muito, né? Então o recurso que chegava lá já é limitado. Então eu creio que Deus vai nos usar nesses dias para abençoar também os nossos irmãos lá,
Porque como o Edson falou aqui, nós, né, aqui pertinho do outro, conhece a necessidade do outro. Mas agora você imagina ele lá, não sei quantos quilômetros de distância. Nós não sabemos qual é a necessidade. E eu creio que deve ser muitas. Por isso Deus tem levantado a sua igreja nesses dias para ser um canal de bênção. Amém? Amém, irmãos? Podemos contar com você? Então no finalzinho vai estar ali os irmãos distribuindo. Não saia sem pegar, né? Deixa Deus te usar. Seja, né, de fato aquele que investe na obra de Deus com alegria, com prazer, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quarta-feira, agora, nosso discipulado, nós seremos pastores, o pastor com os líderes, pastores com o discipulador, e os líderes com a sua equipe, amém? Então se organize para isso, se prepare. É um tempo onde nós estamos sentando, ajustando, né, e estabelecendo os nossos alvos. Creio que o seu líder já, né, está marcado, tudo certinho para passar para você, porque nós temos um alvo de crescimento nesse semestre, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 2. Quantos têm fome e sede do Senhor? Aleluia. Deus vai marcar as nossas vidas nessa noite, amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Você achou aí Evangelho de João, capítulo 21? O irmão também vai estar, aqui ó, já está projetando, se você não trouxe a sua Bíblia. João 21, verso 2, vamos ler até o verso 9. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Verso 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Olha só o que Pedro estava junto com os discípulos, ele falou, vou pescar. Dizem-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Verso 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Verso 5, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Verso 6, e ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco. Que poderoso. E achareis, e lançaram, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Verso 7, então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Fala assim comigo, é o Senhor. Olha só que interessante. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançando-se ao mar, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Repete comigo assim, brasas, peixe e pão. Brasas, peixe e pão. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da sua ajuda, para que a palavra do Senhor, que é doce, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, semeie nossos corações. Nós queremos sair daqui, Senhor, alimentados, transformados, quebrantados, para avançar, para desfrutar dessa onda de graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessa noite, para que a Tua palavra venha de encontro ao coração que é o alvo do Senhor. Tenha liberdade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fala assim comigo, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Olha só que interessante. O contexto aqui, para nós entendermos melhor, é que depois de Jesus já havia morrido e ressuscitado. Mas olha a situação que se encontravam os discípulos. É interessante que existe dois momentos na palavra do Senhor sobre pesca, onde Jesus opera essa pesca maravilhosa, essa pesca, né, milagrosa. Um deles nos fala de uma pesca maravilhosa que está lá em Lucas, e o outro nos fala também de uma pesca que é milagrosa, que está no Evangelho de João. É interessante que cada uma delas tem o seu contexto, cada uma delas nos mostra a realidade. Uma, Jesus usou o barco, a outra, Jesus estava na praia. Cada momento desse é poderoso. Agora os discípulos tinham ali, sabe, uma situação.
Jesus havia morrido, ressuscitou, mas aquele que era o líder, Pedro, ele não tinha percebido, ele não tinha compreendido. E agora ele volta a fazer aquilo que 3 anos atrás ele não fazia. Não tinha mais a prática da pesca. Ele estava tão envolvido, tão participativo, caminhando com Cristo, vendo os milagres, vendo o mover de Deus, vendo o Senhor operando, curando, multiplicando. Mas após tudo isso acontecer, Pedro, ele perdeu a direção. Pedro, junto com os outros discípulos, ele diz: olha, eu vou pescar, não sei você, o que você vai fazer? Mas eu vou pescar. Imagina que naquela hora um olhou para o outro e falou: você vai fazer o quê? Se Pedro vai pescar? E a Bíblia é clara, diz: nós vamos também. E eles foram junto com Pedro. E eles entraram no mesmo barco, foram fazer as mesmas coisas. Olha que interessante. No início, eles estavam envolvidos pescando. Jesus os chama para uma obra poderosa. Eles veem algo poderoso. Eles veem Deus se manifestando, eles veem Cristo agindo. Mas depois de um tempo, eles voltam a fazer as mesmas coisas. E você vai entender nessa noite, o tema dessa palavra é brasa, peixes e pães, porque nós precisamos compreender a clareza da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então havia apenas 3 dias, fala comigo, 3 dias. 3 dias que o ocorrido, Jesus foi morto, crucificado, ressuscitado, mas 3 dias, e os discípulos já estavam desanimados. Pergunta para quem está do seu lado: como que você entrou aqui nessa noite? Ah, que eu estava aqui, começou o jejum na sexta, e eu vi tanta gente aqui testemunhando, mas eu não senti nada. Eu não recebi nada, eu não provei nada. Cheguei aqui meio assim, cabisbaixo, meio triste. Quero falar para você, Deus não desiste de ninguém, Deus não abre mão de ninguém. Apenas abra o seu coração para receber do Senhor. Amém? Eles estavam desanimados e já decididos a desistir. A tendência de se frustrar é voltar a fazer o que fazia antes. Pedro não tinha mais aquela prática, mas estava de novo fazendo a mesma coisa. Estava de novo pescando. O Emil falou algo muito interessante aqui. Ele falou que Deus nos dá talentos, e os talentos de Deus para ser multiplicados, e que Deus espera que nós sejamos influenciadores. Pedro estava influenciando esses homens para voltar nas mesmas práticas. Ele podia falar: não, fica aí você, eu vou sozinho. Mas ele falou: eu vou pescar, e foi, e eles acompanharam. Nós temos que tomar muito cuidado, porque certamente as pessoas estão te ouvindo, te vendo, e você influencia de uma forma ou outra, direta ou indiretamente. Pedro estava aqui agora com todos eles. Imagino como deveria ser, né, o clima no barco. Eles pensando em pescar, e Pedro pensando em tudo que tinha visto, vivido, experimentado, mas agora estava de novo fazendo a mesma coisa. O segredo da vida cristã é continuar com os olhos em Cristo, mas naquele momento Pedro, ele perdeu os olhos, perdeu a visão, o foco, a direção, perdeu o rumo. Quando você percebe que alguém perdeu o rumo, ele perdeu a direção, ele começa a abrir mão das coisas que Deus comissionou, Deus colocou nas mãos dele. Fala para o seu irmão: os talentos estão aí, irmão, nas suas mãos? Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Aleluia. Quando você aprendeu a andar, foi fácil ou foi difícil? Quando eu aprendi, eu tomei alguns capotes, né? Joelho ralado, cotovelo ralado. Mas você vai descobrir que qual que é o segredo de manter a bicicleta, né, em trajetória, andando? É continuar pedalando. Fala para o seu irmão: não deixe de pedalar, irmão. A vida cristã, o segredo é você continuar pedalando, focado, olhando para Cristo. 2 pneus fininhos, mas você consegue se equilibrar. Se você parar, o que vai acontecer? Você vai cair. Pedro havia perdido o equilíbrio, Pedro havia perdido a direção, e agora estava arrastando outros com ele. O segredo da vida cristã é você continuar andando, não para. Ah, mas não estou vendo nada, não para. Ah, mas ainda não consegui perceber nada, não para. A primeira pessoa a parar foi Pedro. E sabe, a primeira coisa é voltar a ter as lembranças de ações que você já fez, você já praticou. A primeira coisa é você começar a olhar para trás. Lembra do povo do Egito? Né? Saíram do Egito, Deus trouxe e começou a mudar a mentalidade, mudar a dieta. Mas o que eles falaram?
Ai, que saudade do repolho, que saudade. A tendência em meio às pressões, às dificuldades, é você começar a lembrar de coisas que você já viveu, que você já experimentou, só que não fazem mais parte da sua vida. Os irmãos estão entendendo? Amém? Pedro, ele parou e começou a praticar tudo de novo. 3 anos, já não pescava mais. Será que ele sabia como desenrolar a rede, guardar a rede? Será que ele já se lembrava ainda das práticas de um pescador? Será que ele se lembrava de tudo isso? Sabe, nós precisamos ser aqueles que influenciam para que as pessoas permaneçam, continuem sonhando, continuem, sabe, desfrutando. Mas também, fora do propósito, você pode influenciar para que outros parem, para que outros desistam. É até interessante que nós sempre falamos, né? Jacó atrai Labão, porque Jacó enganou tanto, mas chega um dia que ele foi enganado. Se ele não mudasse, como que seria a vida dele? Como que ele iria dar continuidade? Como seria o relacionamento dele? Mas houve um dia que ele parou e falou: eu não posso ser mais assim. Presta atenção, aquele que desanima acaba encontrando outro desanimado. É terrível quando um líder de célula, ele se junta com outro para falar: como é que está a sua minha está ruim, nossa, minha está ruim também. Não, está feio o negócio, está feio, não tem líder, não tem isso, nenhum quer se posicionar lá, não aguento mais isso. Um fica contando o desânimo do outro, sabe, a luta do outro. Enquanto o outro ficar, sabe, falando que a célula está da forma que está, ao invés de ele sonhar, falar: sabe, eu creio, lá tem um líder de treinamento. Ele só não enxergou, mas já está lá. Mas se você ficar juntando com o outro para falar, você acha que o fogo do Espírito Santo, os sonhos de Deus, ele vai continuar como no seu coração? Aceso? Não vai. Sabe, nesses dias nós temos feito capacitação com os líderes, temos planejado a capacitação do anjo da guarda, temos nos posicionado, por quê? Nós vamos manter os sonhos de Deus queimando o nosso coração. Mas não tem como. O pastor falou de algo interessante nessa manhã. Muitas vezes os sonhos você estabelece, você, né, compartilha, mas às vezes você para de falar. Você precisa continuar a falar. Você precisa continuar a declarar. Os irmãos vão falar: mas não aguento mais, esse líder só fala em literamento, só fala em multiplicação, só fala no anfitrião. Continua falando, continua falando, continua falando. Eu fico pensando, você imagina qual que era a cena no barco, do que eles falavam? Do que Pedro e os outros discípulos compartilhavam? Quando eles se reuniam ali, né, e indo para o alto mar para tentar pescar, voltar às velhas práticas, qual era a conversa? Ou será que eles ficavam falando: ei Pedro, lembra aquela vez que Jesus pegou o lodo lá e, né, no olho do camarada? Você lembra disso? Ou você lembra aquele dia Pedro estava lá com Jesus, e daqui a pouco surgiu alguém na frente dele e falou: se o Senhor quiser me curar, se o Senhor quiser me purificar. Você lembra disso, Pedro? Será que essa era a conversa no barco? O que os discípulos ficavam tratando ali? Porque eles, para sair, eles não iam, né, no horário normal que nós saímos para trabalhar. Eles tinham que ir muito cedo para pescar. Qual será que era a conversa? Já parou para pensar nisso? Agora Pedro e os demais estavam pescando, fazendo aquilo que já não fazia mais parte da vida deles. Esses homens eram aqueles que estavam pregando os encontros, consolidando as vidas, ministrando as capacitações, abrindo os cultos. Mas agora eles estavam voltando a fazer as velhas práticas. E eu te pergunto, será que eles tinham alegria nisso? Será que eles tinham prazer nisso? Será que havia de fato, sabe, algo ao coração deles? Falam: nós estamos tão felizes aqui. Eles eram homens que viram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus. Pedro viveu uma situação que deixou ele abalado. Fala para quem está do seu lado: muitas situações na sua vida vão te confrontar. Fala: mas não para, não desanima. Fala: não volta a pescar. A Bíblia diz que eles passaram uma noite toda e nada apanharam. Sabe, irmãos, nós precisamos entender um pouquinho aqui da história. Essa rede é chamada de rede varredeira, porque a forma de você preparar ela, né, então eles lançam ela, depois o barco ele faz a volta para puxar aquela rede. Se a maneira de abrir a rede, lançar a rede não for correta, você perde o seu instrumento de trabalho. Ela embola tudo, você perde, né, horas e horas afinco ali, porque você não conseguiu preparar, né, essa rede da forma certa. Olha que interessante,
Já estava o dia amanhecendo, quando de repente um desconhecido, à beira da praia, gritou de longe: pescaram alguma coisa? Talvez olhando, né, falou, mas quem que é esse camarada? Interessante que eu falei assim, será que não cai a ficha na hora que, né, Jesus deu a direção? Para você ver a que ponto, quando a frustração, o desânimo, né, as coisas não crescem, não avançam, ou às vezes você tenta fazer as coisas da forma certa e acaba falhando, e olhando para si mesmo, que era isso que Pedro estava vivendo. Mas alguém gritou: pescaram alguma coisa? E eles, talvez incomodados, responderam: nada. Mas o estranho na praia disse: lança a rede do lado direito. Talvez Pedro falou: não é possível uma coisa dessa. Ficamos a noite toda aqui. Agora vem alguém gritando lá, nem sei quem é, para lançar do outro lado. Você sabe que o pescador, ele lança para o lado esquerdo a rede, que tem mais impulso para ele jogar. Mas Deus não anda de acordo com o que o mundo anda, amém, irmãos? Jesus falou: lança do lado direito. Quando lançaram e tentaram puxar, João, o discípulo amado, segurou a rede e gritou: Pedro, veste a roupa, Pedro, porque é o mestre. Eu fiquei pensando, Pedro nem tinha percebido que era Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se vestiu porque ele estava nu. Eu fico pensando, que pescador que vai pescar desse jeito? Deve ser um frio terrível, né? Já foi para a praia, quando você chega lá, aquele sol sumiu, está tudo nublado. Você fala: oh Deus, cadê o sol? Agora você imagina lá no mar. Pedro vestiu e nem esperou o barco chegar. A Bíblia diz que ele já se jogou nas águas. Falei: oh Jesus, só um milagre, porque eu não sei nadar, só precisa me pular, né? Só o Espírito Santo. Mas Pedro jogou na água e foi nadando até a praia. E com roupa e tudo, Pedro caiu na água e nadando até o encontro de Cristo. Quem coloca a roupa para nadar, irmão? Pedro estava lá pescando sem roupa, daqui a pouco vestiu a roupa para pular na água. Olha para você ver que loucura, estava, né, sem direção, sem rumo. Os nadadores se depilam, né, usam aquelas roupas coladinhas no corpo para poder deslizar e mais rápido. Mas Pedro não, vestiu e pulou na água. E quando Pedro chegou, olhou e teve uma visão panorâmica de 3 coisas são essenciais na vida cristã. E foi a mesma visão que os demais discípulos tiveram. Ele viu brasas, peixe e pão. Mas o que significa o peixe? Peixe sempre foi um símbolo do cristianismo. Nos primeiros séculos, alguns séculos atrás, quando a igreja era perseguida, quando a igreja não conseguia, estar reunida, porque, né, os romanos estavam ali e prendiam. Se você tem uma ideia, se você ler toda a história, você vai ver que, né, Nero, ele era alguém que causava terror. Quando ele perseguia aqueles que se chamavam crentes, ele era tão perturbado que ele mandava amarrar e ateava fogo nos corpos, para ficar rindo, dando risada, daqueles que falavam: eu sou cristão. Fala para você, irmão, glória a Deus que não tem isso hoje, irmão. Porque você imagina como seria. Se você ler, ele ficava com a harpa tocando, enquanto os corpos dos crentes pegavam fogo. Então o símbolo do peixe foi estabelecido para que eles pudessem então associar quem é o crente. Você chegar num lugar, você vai saber quem é cristão ou não? Você consegue perceber? Sim ou não? Você consegue perceber? Às vezes você percebe, as outras vezes você não consegue perceber. Mas olha que interessante, porque a palavra peixe no grego significa íctus, que é uma espécie, né, de acróstico que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então um símbolo que consiste em 2 arcos, para que pudessem identificar. Então havia uma maneira, né, às vezes eles se reuniam nas catatumbas para, né, cultuar e tudo mais. Quando eles chegavam ali tinha muita gente. Então o que eles faziam? Eu olhava aqui para o Rodrigo, e aí eu disfarçadamente fazia assim. Aí o Rodrigo de lá da outra ponta, então ele também fazia assim, sinalzinho, faz o sinalzinho aí. Isso, sim. Aí eu falava: o Rodrigo é crente, aleluia. Então eu olhava lá, vi o Johnny lá no fundo, aí eu fazia assim, ele fazia assim. Eu falei: tem mais um crente ali.
Então, aí quando chegava, eu falei, Rodrigo, como é que tá aí? Eu, não, tá bem, só tem uns romanos ali, então fica esperto. Aí o John, não, tem uns caras ali, vamos ficar ligeiro. Então, era assim que acontecia. Imagine você, né? Talvez você fazia assim, tô de olho em você, né? Agora você vai entender, quando o irmão fez assim para você, você vai falar assim, tem um crente ali, ó, aleluia. Olha para quem está do seu lado, faz assim para ele, ó. Tem isso, aleluia. Você vai entender um pouquinho mais. Só que tinha outro momento, como eles viviam em comunidade, e na hora de pegar ali os peixes, né, os romanos estavam ali, então eles não sabiam quem era quem, então eles chegavam na praia, disfarçadamente, e então um fazia uma meia-lua para baixo, aí o outro via e falava, opa, acho que acho que aquele cara ali é crente também. Então a hora que eu fazia na areia uma meia-lua, lá vinha o Emílio e fazia outra meia-lua, falei, então é crente também isso aqui. Porque não podia se relacionar. Hoje você chega aqui, dá a paz do Senhor, ora com o irmão, impõe as mãos, libera a palavra. Mas naquele tempo não era assim. Amém, irmãos? Então era um símbolo. O peixe aponta para o cristianismo, para a vida do cristão. Esse símbolo funcionava como uma senha secreta, que somente os cristãos sabiam. Outra forma, então, de se identificar. Você não precisa disso, onde você chega, você já grita, paz do Senhor, o outro já responde lá. Mas você imagina como era aquele tempo, limitado, escondido. Fala, você tem liberdade. Fala para o seu irmão, você tem liberdade, irmão. Você tem liberdade para fluir, para se relacionar. Olha que interessante. E assim eles iam se identificando e se cumprimentavam, onde tinha liberdade para conversar. Hoje você se reúne, faz churrasco, né, janta junto, almoça junto, né? Então você sempre está junto com os irmãos, tem liberdade. Mas antes não podia ser assim. Antes ficava muito complicado. Estou te dando toda essa explicação para mostrar que esse símbolo aponta para você. Você é esse peixe. Então quando você estiver consolidando alguém, você pode falar, esse aqui é o meu peixinho. Você está consolidando ele, está encaixando ele no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então Pedro teve aquela visão, junto com os demais discípulos. Naquele encontro com Cristo, era como se Jesus estivesse dizendo, a partir de hoje, vocês serão chamados, reconhecidos pelo sinal do peixe. Olha para quem está do seu lado, fala assim, fala meu peixe. Aleluia. Esse é o primeiro significado, peixe, aponta para a nossa vida. Mas e o pão? Em toda a Bíblia, pão aponta para a palavra. Deuteronômio 8:3 diz, a parte B do versículo, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando Pedro chegou, ele viu então o peixe, agora tinha lá o pão aponta para a palavra. E nós precisamos comer da palavra, meditar na palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Mateus 4:4 ainda diz, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala para o seu irmão, o que tem que sair da sua boca nesses dias? O que você tem confessado esses dias? O que tem te alimentado esses dias? O que tem te fortalecido esses dias? Precisa ser a palavra. Quando você encontra alguém desanimado e você tem a palavra, você enche de ânimo, de alegria, de vigor. Mas se encontra dois desanimados, sem a palavra, sem o pão, o que vai acontecer? Eles vão ficar compartilhando de coisas que não edificam, não transformam. Mas quando você começa a compartilhar da palavra, por isso que na célula tem um momento da palavra, de compartilhar a palavra, porque a palavra precisa gerar vida, transformação, experiência. Sabe, quando você estiver compartilhando a palavra na célula, você compartilha sobre esse momento, essa é a parte que mais me marcou, Deus falou tanto comigo. Mas às vezes no compartilhar da palavra, agora o Emil vai falar, não, hoje não, vou te Jane. Mas como? Você não ouviu a palavra? Você não comeu a palavra? Você não meditou na palavra? Porque é a palavra que te alimenta. Mas quando chega na hora do compartilhar, nós deixamos de compartilhar aquilo que é tão rico, tão precioso. O pão aponta para a palavra. E bastaram 3 dias para que o fogo do Espírito diminuísse. E eles voltassem a ter as mesmas práticas. Nossas células precisam ter essa comunhão, precisam ter esse relacionamento,
Precisa ter esse momento onde o compartilhar, ele flui vida de Deus, edifica a outros, toca a outros. E não ficar esperando alguém compartilhar para mim pegar o gancho. Amanhã é segunda, você precisa comer da palavra, meditar na palavra. Para quando chegar na sua cela, que é lá no final de semana, você tem algo da parte de Deus. Fala para o seu irmão, não aceite, irmão, passar a semana toda sem comer a palavra. Não aceite viver da mesma forma. Quantos testemunhos poderosos. Só que nós não podemos viver só de eventos. Tem um processo que vai começar na sua vida. A irmã foi marcada, cheia do Espírito Santo. Agora ela precisa fazer o quê? Se alimentar da palavra, se encher da palavra, falar a palavra. Para quê? Para que isso flua mais. Mas se ela esperar só o outro jejum, o que vai acontecer? Deixa de desfrutar. 3 dias já estavam desanimados. Relacionamentos produzem sonhos quando se tem a palavra. Às vezes o líder não está enxergando uma ovelhinha lá na cela, mas aí você leva ele a enxergar por conta da palavra. E desperta o irmão, e ele envolve o irmão, agora ele investe no irmão por conta da palavra. Presta atenção. Como Jesus e a palavra são uma coisa só. Porque Ele é o verbo vivo de Deus. Quando alimentamos a palavra, estamos recebendo mais do Senhor. Quantos querem mais do Senhor? Você deseja mais de Deus? Fala para o seu irmão, coma da palavra. Se alimente da palavra. O pão aponta para a palavra de Deus, que é o nosso sustento, o nosso alimento, e da qual precisamos nos alimentar constantemente. E fica claro para nós no texto que a falta desse alimento esfria o nosso coração, esfria o amor. Porque você não se alimenta da palavra, a chama do Espírito não se mantém, sabe, incendiada, acesa. Fala para o seu irmão, se alimente da palavra. Aleluia. Interessante é que quando eles chegaram à praia, o Senhor já tinha o alimento para eles. Eles não precisaram levar até Cristo, o fogo já estava pronto, o pão já estava pronto, o peixe já estava pronto, mas eles que passaram a noite pescando, não tinha nada pronto para oferecer ao Senhor. Andaram com Jesus em todo o tempo, mas em poucos dias, sem se alimentar da palavra, sem se alimentar de Cristo, sem se alimentar do pão, já estavam fracos na fé, desistindo. Você vai ver as pessoas que desistem porque elas estão tendo pressões, e ela não consegue orar, não consegue, sabe, se posicionar, não consegue buscar, não consegue se alimentar, então ela prefere abrir mão. João 21:5 diz: disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Eles não tinham nada. Cristo era a palavra, Cristo era o pão vivo. Enquanto eles estavam com o mestre, tinham suprimento. Estavam saciados, mas pouco tempo longe dessa comunhão. Fala, irmão, você não pode ficar fora da célula. Fala para o irmão que está do seu lado, você não pode ficar fora da célula. É ruim quando você falta no culto, não é? Porque aí você chega na célula, você não... Ah, mas eu assisti o culto. Não é a mesma coisa. Mas eu fiz o jejum lá de casa. Não é a mesma coisa. Havia uma nuvem de glória. Havia uma unção sendo liberada. Haviam palavras proféticas sendo derramadas. Estava vendo um pastor esses dias. Ele falou assim, colocou 2 imagens: a realidade e a expectativa. A realidade que você espera é que quem está lá em casa esteja lá de pé, adorando, louvando, pulando. Essa devia ser a expectativa, né? O irmão está lá envolvido. Não, está lá em casa, mas a realidade ele está deitadinho, coberto, assistindo o culto. Que poderoso. Eita Deus, aleluia. Não vai receber, meu irmão. Não é a mesma coisa de você estar aqui, olhar nos olhos, ver a palavra de Deus sendo liberada, fogo do Espírito. Você está aqui se contendo para não... receba, liberar. Você está aqui segurando, se o pastor falar, põe as mãos, você já sai correndo. Mas em casa você vai correr para onde? Vai pôr a mão em quem? Nós precisamos viver a realidade de Deus. Nós precisamos ter essa realidade fluindo nas nossas vidas. Os irmãos entendem? Amém? Sabe, enquanto Pedro estava junto
ele tinha palavra, suprimento, mas poucos dias. Por isso que você não pode ficar fora da célula. Ah, mas já teve semana passada, eu vou na outra. Não é a mesma coisa. Não é. Aleluia. Muitas vezes a pessoa vem para o culto, ela ouve a palavra, mas a palavra não alimenta, não sustenta. E muitas vezes o pão está sendo liberado, derramado, mas ela não come. E como sabemos se as pessoas não estão se alimentando? É simples, pois alguns sinais são emitidos. Primeiro, quando uma pessoa não está comendo e ela só ouve a palavra, mas a palavra nunca para nela, ela fala: eita, pastor, fulano tinha que estar aqui hoje, hein? Eita, se tivesse aqui hoje, ei, Natal, aquele líder seu lá, hein? Aquele membro, nunca é para ele, sempre é para os outros. Se você está aqui, é para você, meu irmão. É para você, mas o que vai fazer? Você pode compartilhar com ele, mas a palavra é para você. Não é só para o outro que não está aqui, é para você. Se você veio, se você está aqui, é para você. Deus quer te edificar, Deus quer te alimentar, Deus quer te transformar, Deus quer liberar sobre a sua vida. Mas quando é apenas eu só escuto, pode aplaudir o Senhor, aleluia. Tem dois tipos de crente, né? O crente pá, que é para o outro, só pá, para o outro, pá. Mas tem o crente enxada, né? Que ele fala: eita Deus, é para mim, é para mim, é para mim. Ele arrasta tudo para ele, ele fica puxando: é para mim, eita, isso aqui é para mim. O irmão liberou sobre prosperidade, é para mim. Unção de Deus é para mim. Ele puxa para ele. Mas tem outro que pega e joga para o outro. Isso aqui é só para, isso aqui é só, isso faltou fulano, é para ele. É para você a palavra. Fala: irmão, você é um crente inchado, arrasta para você, puxa para você, pega para você. Deus está liberando. Receba, não fique indiferente. É para você. Aleluia. Mas qual que é o outro sinal? Quando a pessoa não está comendo, ela está distraída. O pastor está liberando aqui, sai demônio. Aí o outro está lá, aleluia. Aí você está achando que ele está aqui no mover do Espírito. Não, ele está mandando mensagem para não sei quem, está respondendo não sei o que lá. Ficou pior a situação, irmão. Amém. Não, irmão, presta atenção. Deus está liberando, nós precisamos estar atentos, porque há uma pérola preciosa passando, há uma pedra de ouro sendo liberada. Mas quando você perde, você fala: o que falou mesmo? O outro fala: nem sei, não ouvi, você me chamou bem na hora. Perdeu os dois. Não há como uma pessoa receber a palavra de maneira passiva. Não tem como. Ela precisa estar conectada, olhando, firmado. Não tem como. Você está ali ocioso, prestando atenção em outra coisa, respondendo quem está no WhatsApp. Não tem como. Fui tão cheio, mas nem lembro qual é o tema da palavra. Fui tão cheio, mas... Nós precisamos ser crentes que devoram a palavra de Deus. Amém. Terceiro sinal: quando uma pessoa não está comendo, ela perde a visão de Jesus. Não era tão longe de onde eles estavam, mas Pedro nem viu quem era. Ah, não é possível, que está falando para jogar rede do outro lado. Nem ele sabe nem que horas que eu saí hoje, faz quanto tempo que eu estou aqui. Não era tão longe, eram 100 metros mais ou menos de distância. Ele não conseguiu ver. Eu fiquei pensando, a minha esposa, quando estou dobrando a esquina, ela já fala: vem meu marido. Ela já me vê de longe. E Pedro, não é possível. Jesus, irmão, você imagina Jesus. Presta atenção. Para quem andava 24 horas com Cristo, comia junto, viajava junto, ministrava junto, estar distante agora é algo triste, terrível. Por isso é que a pregação precisa ser acompanhada de amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu falo para minha esposa, a Liane está aí, né? Porque ela começa já a aplaudir lá de trás. Você já ouve, vê como uma onda, né? Aplaude lá, os irmãos vão aplaudindo aqui também. Nós precisamos ser assim, intenso. Aplaudir, gritar, declarar. Não tem como você receber e ficar... Deus está liberando você só na mente. Amém. Eu lembro uma vez o Jonathan ensinando ele a orar. Falei: hoje você ora no almoço, filho? Oro. Aí fechamos os olhos. Estamos lá aguardando. E ele estava comendo já. Eu falei: você está comendo? Ele falou: já orei. Eu falei: mas você orou que horas que eu não vi?
orei na mente. Eu falei, na mente nada. Ele era menor, né? Falei, você vai orar abrindo a boca e declarando. Ah, não. Eu falei, sim, na mente. Falei, sei lá, que hora que ele orou. Estou lá esperando, já estava comendo já. Nós precisamos declarar, amém. Eu creio, eu recebo, aleluia. Nós precisamos ser crentes intensos. Aleluia. Presta atenção. O inimigo trabalha o tempo todo para ver você distante. Ah, a cela não foi tão boa assim hoje. Louvor, acho que... de novo esse louvor. Jesus, não aguento mais. É para você se distanciar. Ele quer que você se distancie da célula, do relacionamento com os irmãos, do discipulado. De novo, quarta-feira, eu de novo com o meu líder. Distante da igreja, distante da sua cobertura espiritual. Distante do Senhor. Porque quanto mais distante você estiver, mais dificuldade você vai ter para ver Cristo. Mais dificuldade, mais. Quem é aquele lá, Pedro? Ou Pedro perguntando, quem é aquele? Só João viu. Pedro não viu, os outros não viram. Você precisa colar no seu líder, colar no seu discipulador, andar junto, tomar café, sentar com ele, jantar junto, sair junto, viajar junto. Porque quanto mais perto, quanto mais você suga, mais você tem. Quanto mais distante, menos você vai ter. Você já perde a sua liderança. Olha para quem está do seu lado e fala, gruda no seu líder, anda junto. Quando ele for visitar, fala, posso ir junto. Quando ele for consolidar, posso ir junto. Tem uns que você não pode nem falar isso, que já está tão junto. Você não pode estar mais junto que o Pai, que o Senhor, né? Presta atenção. A vida com Deus precisa ser intensa, irmãos. Fala para o seu irmão, a água só ferve, irmão, a 100 graus. Você ficar lá no foguinho baixo, vai demorar. Quando ela chega e atinge de fato ali, né, aquela intensidade do fogo, você é cheio do Espírito, as coisas fluem. E qual que é o significado da brasa? Tá Deus poderoso. Fala para o seu irmão, as brasas, irmão, olha bem nesses olhos. Fala, as brasas, irmão, aponta para o poder do Espírito Santo. Aponta para o fogo do Espírito Santo. Você quer ser cheio do fogo do Espírito Santo? Deixe as brasas do Senhor te tomarem nessa noite. Aleluia! Sabe, o fogo fala de intensidade, de um queimar de Deus num coração apaixonado. Resumindo para você o que significa então o peixe entre brasas e pão. Sabe, o peixe significa... Deixa eu pegar 3 irmãos aqui, vem cá, Ed. Aleluia. Vem cá, Diogo. Vou pegar o Emil, vem cá, Emil. Aleluia. Então tá aqui, o Ed é o peixe, meu peixe, aleluia. Ele é o peixe, ele é o cristão. O Diogo aqui é o pão, vem, fica aqui, pão. Isso, aleluia. E o Emil é a brasa, é o fogo do Espírito. Eita, aleluia. De um lado você tem que ter o pão. Vou perguntar de novo. De um lado você precisa ter o palavra de Deus, leitura, seu devocional, vida com Deus. Do outro lado você tem que ter o fogo do Espírito, a brasa. Então você fica aqui entre os dois, ó aqui, ó. Eita, palavra, vai apertando ele aí, palavra e brasa, palavra e fogo do Espírito, palavra e vida de Deus, palavra e unção, palavra, olha só. Agora você ficar fora, sem a palavra e sem a brasa, sem o fogo do Espírito, como que você vai fluir, como que você vai avançar, como que você vai crescer? Nós precisamos da palavra de Deus, pode ser, irmão. Precisamos do fogo do Espírito. Você tem que estar entre esses dois, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, você está pronto aí para receber mais de Deus? Você está pronto para ser cheio do Espírito Santo? Você está pronto para viver experiências novas com Deus? Sabe, eu quero declarar, a sua célula não vai ser mais a mesma, porque vai ter a palavra e vai ter a brasa, o fogo do Espírito. Você vai chegar já incendiado, cheio da vida de Deus, vai chegar já falando em línguas, profetizando. Agora você chega lá e fala, não, estou indo lá, vamos ver como é que vai ser, né? Não sei, estou tão desanimado, não sei. A Bíblia diz, alguns melhores estudiosos dizem que naquela hora que Jesus falou, lança do outro lado, Pedro falou, não é possível uma coisa dessa. Ele puxou e falou,
Pedro falou, não é possível. Se eu jogar e não acontecer nada, ele vai ver, ele vai ter que correr, porque ele vai ver. Eu passei a noite toda. Só que a Bíblia diz, quando eles lançaram a rede, irmãos, João falou, Pedro, é o Senhor. Interessante que, na sua visão, quem deveria ter pulado? João. João não fez nada. João falou, é o Senhor, Pedro. E ficou lá olhando. Pedro falou, quem? E pulou, irmão. Pula na água nessa noite. Pula na água, pula na água. Pula na água. Não fica esperando, não fica aguardando, pula na água. Não, eu tenho que ver primeiro. Se eu não ver que eu sou o líder lá na cela, eu não vou pular. Pula na água. Pula na água e sai nadando em direção ao mestre. Pula na água. Cristo está aqui. Pula na água. Não fique limitado esperando. Pula na água. Não seja João olhando. O mais amado é o mestre Pedro. Pedro já tinha pulado, João nem tinha visto. Pedro, cadê Pedro, Emil? Pulou, já foi, está nadando. Tinha 6 discípulos no barco, Pedro chegou primeiro a nado. Se Pedro fosse para as Olimpíadas, hein? Meu Deus. Porque ele tinha tanta sede. Mas por conta da circunstância, estava aquela nuvem, aquela, sabe? Ele não conseguia ver, não conseguia perceber. Presta atenção. Na visão do Senhor, o crente de verdade, o líder que honra Ele, é aquele que tem pão de um lado e brasa do outro. De um lado ele tem o conhecimento da palavra e do outro o fogo do Espírito. De um lado ele tem o fervor do Espírito e tem a revelação da palavra. Andam junto, não andam só limitados de um lado ou de outro. Aleluia. Se você pegar um peixe, você pescou e lá deixar o bichinho lá fora da geladeira, o que vai acontecer com ele? Deixa ele lá em cima da pia lá. Ele vai apodrecer e vai cheirar mal. Mas se você colocar ele na brasa, se você assar ele no fogo, se você for cheio do Espírito, se você falar, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. O pastor falou, você vai ministrar domingo. Eu falei, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Começou já a dar uma dor de barriga. Jesus, aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e andar em novidade de vida. Jesus, o que está faltando para alguns é ir para a brasa. Fala para o seu irmão, vai para a brasa, meu irmão. Vai para o fogo do Espírito. Seja cheio do fogo do Espírito. Seja cheio do fogo do Espírito. Seja cheio do fogo do Espírito. Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Comece a orar em línguas no seu lugar. Já vai aquecer no seu espírito. Vai aquecer no seu espírito. Não estou conseguindo ver a célula se multiplicar. Vá para a brasa, seja cheio do fogo do Espírito. A sua visão vai ser mudada. A sua mentalidade vai ser outra. Mas precisa ser cheio do Espírito. Não tem como. Não tem como viver uma vida cristã, sabe, sendo medíocre. Não tem como. É preciso mergulhar nas águas, ir mais fundo. Desejar mais de Deus. Ansiar mais do Senhor. Aleluia. Todavia, pelo fato de ter voltado a pescar junto com os demais discípulos, longe da missão que receberam do mestre, estavam contaminados pela indiferença. Nós não podemos ser indiferentes ao mover de Deus. Não podemos. Está liberando, falando, os líderes estão aqui, levanta sua mão e fala, eu sou um desses. Os discipuladores vão ser levantados aqui, levanta suas mãos e fala, eu sou um desses. Não fique indiferente. Embora João era o mais amado, ele não pulou. Embora João amava tanto Cristo, ele não fez nada. Nós falamos às vezes muito de amor, mas nós precisamos praticar ele. Não tem como. Eu amo os irmãos, mas não visito, não vou atrás, não mando mensagem, não ligo, não bato na porta, não tem como. João amava muito, mas ele não pulou na água. Quem pulou foi Pedro. Nós precisamos ser intensos. Quando o fogo do Espírito está esfriando dentro de uma pessoa, ela não consegue sair do nível da palavra. Ela pega a palavra, mas não tem realidade, não tem vida, não tem transformação, não tem edificação. Ela não se posiciona. Ela tem a visão, tem a clareza, mas não consegue avançar, fluir. João reconheceu que era Jesus,
mas só ficou nisso. Fala para o seu irmão, Deus está te chamando para ir além. Deus está te chamando para ir além. Nós temos um segundo semestre para nós avançarmos, fluirmos, sabe, conquistarmos vidas, edificarmos. Mas se nós ficarmos olhando apenas como o João é o mestre, não vai acontecer nada. Queria chamar o grupo de louvor. Quem está com amor esfriando, ele só fala, ele só comenta, mas não faz nada. Não tem como você falar, eu amo tanto, mas eu não visito. Eu amo tanto a minha célula, mas eu nem vou. Não tem como. Amar é estar junto, amar é se submeter, é suportar uns aos outros em amor, é estar servindo, é cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Mateus 22, 29, Jesus disse: porém respondendo Jesus, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos desfrutar do fogo do Espírito, precisamos ser cheios do Senhor. Nós precisamos da palavra que é o pão e da brasa que é o poder de Deus. Olha para quem está do seu lado, fala, irmão, se prepara. Olha para o outro, fala, irmão, se prepara. Olha para outro irmão, fala, irmão, se prepara. Ah, a sua reunião de célula não vai ser mais a mesma. Ah, nesses dias vai ter, quero declarar que é uma alegria da parte de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Sua reunião de célula vai pegar fogo, meu irmão. Vai ser cheio do fogo de Deus. A palavra na hora de compartilhar vai ter alegria, vai fluir vida de Deus. As pessoas vão ficar contando a hora. Fala logo, Gabriel, eu quero compartilhar. Deus falou comigo. Ah, eu quero declarar, vai ser assim nossas reuniões de célula. Se prepara, se prepara. 2 Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu discípulo: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Fui buscar aqui, reavives, e literalmente no grego significa ponha lenha na fogueira. Paulo está falando: Timóteo, meu filho, por que você está assim cabisbaixo? Põe lenha na fogueira. Se incender do Espírito Santo, seja cheio. Põe lenha na fogueira. Paulo está falando, por que você está parado, olhando? Seja cheio. Como? Coloca a lenha na fogueira. Antônio Cirilo, ele fala, todo dia de manhã levanta e coloca a lenha na fogueira, coloca a lenha na fogueira, vai aquecendo o Espírito, vai se enchendo do Espírito, porque quando você chegar no seu trabalho, você já está cheio do Espírito. Quando vier as circunstâncias, você está cheio do Espírito. Quando vier as pressões, você está cheio do Espírito. Agora não vai correr quando vier as pressões para se encher. Paulo está falando, por que você está assim, murchinho? Põe a lenha na fogueira. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Deus tem lenha na fogueira para derramar sobre a sua vida. Deus tem lenha na fogueira. Deus tem lenha na fogueira. Deus tem lenha na fogueira. Deus quer que você coloque lenha na fogueira. Deus quer que você coloque lenha na fogueira. Feche seus olhos. Começa já a aquecer o seu espírito. Fala, ah, Senhor, eu vou ser cheio, 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 cheio. Começa a orar, começa a orar. Ah, brasas do fogo do Espírito, brasas do Espírito Santo, para te incendiar, para incendiar a sua vida, incendiar o seu ministério, incendiar o seu casamento. Enche, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. Vem me visitar hoje aqui. Deus tem mais, Deus tem mais. Eu quero conhecer mais de ti. Desejamos. Espírito vem, Espírito vem. Deixa Ele te incendiar. Deixa Ele te incendiar. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero ver algo novo.
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Coloca ali na fogueira. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Incendeia. Cheio. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia, aleluia. Quero chamar você, líder de célula. Você, líder de célula, vai vir à frente aqui. E a célula vai se reunir. Começa a empilhar as cadeiras. Líder de célula. Você que é líder de célula, vem à frente. Já vai reunir na sua célula aí. Faça uma rodinha. Oh, Deus vai te encher. Oh, a brasas do Espírito. Oh, Rena Baracere Calamanoyere.